Queridos, abram a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 9. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Vamos orar antes de começar, amém? Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, eu quero colocar a minha vida, quero colocar, Senhor, a vida de todos os seus filhos que aqui estão, daqueles que também vão nos assistir ou já estão nos assistindo pelas redes sociais. Peço que o Senhor fale ao coração de cada um de uma forma sobrenatural. Que haja, Senhor, de fato, o bradar da sua vontade. Que o Senhor direcione os seus filhos naquilo que o Senhor deseja. Que o Senhor use a minha vida agora como instrumento. Que a partir de agora não seja mais eu a falar, mas que o teu Santo Espírito tome conta de mim, Senhor. Que o Senhor flua como o Senhor deseja. Para que de fato haja, Senhor, transformação. Para que de fato haja consolo. Haja, Senhor, uma bênção sobrenatural sendo derramada sobre a vida de cada filho e cada filha que entrou neste lugar. Todos estão sedentos para ouvir a sua voz. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor se manifeste nesse lugar, Senhor, e fale com os seus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem de hoje é: como manter a paz. Como manter a paz. Quantos querem viver em paz? Eu acho que esse é um pedido de todo mundo, assim como a gente pede saúde, todo mundo sempre quer ter paz. E a Bíblia diz, em Mateus 5, 9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa interessante. A palavra diz que as pessoas que são pacificadoras, que promovem a paz, elas são chamadas de filhos de Deus. Hoje eu fui buscar no dicionário, óbvio que todos conhecem o significado de paz, mas eu fui buscar a etimologia da palavra e o significado dela no dicionário. E diz assim: é uma relação entre pessoas que não estão em conflito. É um acordo, uma concórdia. É uma relação tranquila entre cidadãos. A ausência de problemas e violência. Todos querem viver com ausência de problemas, sem violência. Quando a gente liga o noticiário e a gente vê as coisas que passam agora, em especial com relação à guerra que está acontecendo na Ucrânia, ou com relação à criminalidade, todo mundo pensa: meu Deus, o mundo precisa de paz. Às vezes nós vamos visitar uma casa ou chegamos em algum ambiente e está escrito: aqui mora gente feliz, lar doce lar. Já viram essas plaquinhas? E escrever isso é muito bom. De fato são palavras lindas que são escritas às vezes nas portas das casas. Mas será que de fato dentro dessas casas existe a verdadeira paz? Sabemos que a verdadeira paz, só quem pode nos dar é quem? Só quem pode nos dar é? Por quê? Porque Jesus é paz mesmo em meio à guerra. Mesmo em circunstâncias difíceis, porque muitas vezes nós passamos por circunstâncias adversas. Lá no livro de Eclesiastes diz que há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, e há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Mas, mesmo nos tempos da adversidade, Deus é a nossa paz. Jesus é o príncipe da paz. Olha que coisa interessante. Ele diz que ele troca o fardo dele
que é leve, com o nosso, que é pesado. Ou seja, nós vamos passar por determinadas circunstâncias, mas ao invés de carregar um fardo pesado, nós carregaremos um fardo leve. E hoje eu quero que você entenda algumas coisas que ajudam a manter um ambiente de paz. Todos querem ter paz dentro de casa, verdade ou mentira? Todos querem ter paz no trabalho, verdade ou mentira? Todos querem ter paz nas relações com as outras pessoas. Eu costumo dizer que o líder tem duas funções principais. Uma, guiar o povo na direção correta. Seja líder dentro de uma igreja, ou seja líder até numa empresa, de qualquer setor aí secular. Tem a função de guiar o povo numa missão correta. Mas também tem a função de promover a paz. Por quê? Porque num ambiente onde não há paz, as pessoas ficam desajustadas emocionalmente e, consequentemente, não há produtividade em nada. Aonde há discórdia, há confusão. E aonde há confusão, não há produção, não há alegria. E nas relações entre pessoas, nós precisamos promover a paz. Por quê? Porque cada um pensa de um jeito. Um gosta de verde, outro gosta de azul. Um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. Isso é muito comum em começo de casamento, não é assim? Quantos aqui são casados? Eu tenho quase certeza que talvez muitas crises que você tinha no começo de casado, hoje você já aprendeu a administrar. Por exemplo, a toalha jogada em cima da cama. Né, mulheres? Talvez no começo de casamento, isso era pano para manga para você quebrar um pau. Mas o tempo passou e você aprendeu que não tem necessidade de brigar por causa de uma toalha jogada em cima da cama. O chinelo que fica no meio da sala. E assim vai, tantas outras coisas que tem um ditado que diz assim: é melhor deixar de ter razão. Não, é melhor ter paz do que razão. É melhor ter paz do que razão. E às vezes, a gente no ímpeto de ter razão, a gente promove a discórdia. Meu filho, esses dias começou a fazer Krav Maga. E eu estou achando a coisa mais linda do mundo. Eu não sei quantos conhecem Krav Maga. Krav Maga é uma defesa pessoal israelita. É como se fosse um judô, mas é algo que acontece em Israel como defesa pessoal. E aí, estava tudo engraçadinho lá. Eu fui assistir e começou um amiguinho também. E o menininho fazendo lá os movimentos. Claro, eles são crianças, começo, né? Então erra uma coisa aqui, erra uma coisa ali. E o amiguinho cada pouco vinha nele e falava assim: Pedro, você está errando. Só que quem estava vendo, como eu estava vendo que estava fazendo certo e o amiguinho estava errando. E o Pedro também estava vendo. Aí ele saiu de lá e falou assim: ô mãe, aquele menino fica falando toda hora que eu estou errando. Mas quem está errando tudo é ele, mãe. Eu falei assim: e o que você falou para ele? Eu falei: tá bom. Eu falei assim: mas você não falou nada? Eu não, mãe, deixa ele pensar o que ele quiser. Aí eu pensei: é um promovedor de paz. Coisas pequenas, mas que às vezes o outro ia ficar lá peitando, falando: não, eu tô certo, errado tá você. E é engraçado que na minha casa, eu, o apóstolo e a Beatriz, a gente tem um perfil dominante mais forte, com influente, né, Sheila? Todos os três são dominantes. E o Pedro é estável. Então é muito engraçado, porque da casa toda ele é o mais assim, ó, paz e amor, tá tudo certo. Pra que estresse, né? A gente é agitado, ligado no 220 e o Pedro tá lá. O mundo tá desabando e o Pedro tá tranquilo. Como é bom esse perfil nesse sentido, né? Porque é uma pessoa que não cria guerra, não cria problema. Pra quê? Brigar pra quê? Tá tudo certo. Deixa pra lá. E aqui, olha que coisa interessante. Quando Deus fala que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, isso quer dizer que independentemente do nosso comportamento, independentemente de como que a gente age naturalmente, a gente tem que buscar essa paz. Isso é algo que eu, desde quando me tornei pastora, porque antes de ser pastora só Jesus para ter misericórdia e o sangue do Cordeiro, que era barraqueira,
Mas depois que eu me tornei pastora, é algo que Deus tem trabalhado na minha vida. Tem um livro que chama O Poder da Paciência. Alguém já viu esse livro? Já ouviu falar desse livro? Excelente. Se você tiver um livro de cabeceira de cama, compre esse livro. Se você quiser um livro de cabeceira de cama, compre esse livro. O Poder da Paciência. Vai te ensinar a ser paciente. E a paciência gera paz. Porque quem briga com uma pessoa que é paciente? Não dá. Eu escuto às vezes minhas discípulas falando assim: pastora, não dá para brigar com esse homem, porque se eu quero brigar, tem que brigar sozinha, porque não briga de jeito nenhum. Glória a Deus pelos pacientes. Glória a Deus por aqueles que têm domínio próprio. Amém? Então eu quero aqui dar algumas dicas, ou seja, falar de alguns requisitos de como promover a paz. Primeiro deles, você precisa decidir ser um pacificador. Ser um pacificador é decisão. Em alguns casos é questão de comportamento. Tem muitos que fazem parte do comportamento estável. Esses aí por natureza eles são pacificadores. Mas e os dominantes? Esses são briguentos por natureza. E aí ele precisa decidir ser um pacificador. E os influentes? Os influentes vai para onde a água joga. Tem dia que está bem, tem dia que está mal. Tem dia que está tranquilo, tem dia que está estressado. Mas isso é uma decisão. E aí, olha o que diz em Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, mais do que gerar também um ambiente de paz, essa paz precisa brotar dentro de nós. E essa paz quem traz é Deus. Quando? Quando nós confiamos. É confiança. Quanto mais eu confio, mais eu tenho paz. Quanto mais eu acredito, mais eu tenho paz. E acreditar também é um exercício. Porque a fé, a Bíblia diz que vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, quanto mais eu ouvir a palavra do Senhor, mais fé eu gero em mim. Quanto mais fé eu gero em mim, mais confiança. Quanto mais confiança, mais em paz eu vou viver. Olha, queridos, eu sei que você como eu, tem dias que as coisas estão muito boas. Mas tem dia que as coisas estão difíceis, não é verdade? Tem dia que você acorda e parece que o mundo está desabando. Já viveu essa sensação de coisas difíceis acontecendo? E aí, nesse dia, como deve ser a nossa conduta? Entrar naquele estresse ou buscar a presença do Senhor? Se a gente se focar em buscar a presença do Senhor, colocar um louvorzão, começou a estressar demais, liga o louvor, para tudo, dobra o joelho, vai orar. A sensação é outra. Quantos de vocês, quantas vezes eu, em momento de angústia, entrou no quarto com o coração partido, dobrou o joelho, orou, chorou na presença do Senhor, e quando saiu estava como? Eu me recordo que eu conheci Jesus quando meu pai estava com um tumor na cabeça. Isso aqui eu já falei algumas vezes para vocês. E quando a gente descobriu o tumor do meu pai, eu era muito jovem, ainda sou, mas eu era mais ainda. Eu tinha só 19 anos. E meu pai tinha só 42 anos. Todo mundo... Meu pai era muito novo também. Minha idade, meu Deus do céu, muito novo mesmo. Agora que eu lembrei. 42 anos meu pai tinha, quando descobriu um nódulo na cabeça. E nessa época eu não conhecia Jesus. Nessa época eu vim de uma formação católica, né? Acreditava em Deus, sempre fui temente a Deus, mas não tinha essa ligação de conversar, embora eu rezasse todos os dias para dormir, mas era uma coisa muito fria. Eu sabia que Deus existia, Ele estava lá em cima e eu aqui embaixo, Ele era bonzinho, mas está tudo certo, mas era como se Ele não influenciasse muito na minha vida, nem eu na dele. Eu não tinha essa relação próxima com Deus. E aconteceu que nós tivemos o diagnóstico, meu pai foi fazer uma ressonância magnética e teve aquele diagnóstico, o médico veio nele e falou: olha, o senhor está com um tumor enorme na cabeça, corre para o hospital, porque provavelmente é maligno e vão te abrir. Você imagina você está fazendo uma ressonância, o médico, uma sensibilidade incrível, porque às vezes eu fico perplexa, eu acho que faculdade de medicina tinha que ter aula para
pessoa aprender a ser sensível, porque não é possível um negócio desse. Eu acordei com os gritos do meu pai. Eu estava dormindo, esse exame foi muito cedo. E ele entrou em casa aos berros. Ele entrou na cama, ele gritava, em pânico, desesperado. Tipo, vou morrer. Graças a Deus, hoje a medicina já avançou muito e nem sempre um sinal, uma notícia de câncer é um sinal de morte. Primeiro, porque Deus cura, primeiro ponto. E segundo, porque também existem muitos recursos hoje e as pessoas vivem muitos anos, mesmo com diagnóstico terrível, às vezes, de câncer. Mas naquela época, a gente está falando de 23 anos atrás, né, gente? As coisas não eram da forma que é hoje. E a gente também não tinha essa fé que tem hoje. E eu acordei com aqueles gritos, eu entrei em parafuso, eu comecei a ficar desesperada. Eu sou a filha mais velha. A Sheila tem cara de mais velha, mas a mais velha sou eu. Ela não gostou da piada. Ela é 2 anos mais nova que eu e a Daiane é 8 anos mais nova que eu. E aí eu pensava, como meu pai vai morrer e deixar a gente tão nova? Enfim, entrei naquele parafuso todo. Em uma semana eu perdi 5 quilos. Eu fiquei muito mal, desesperada, porque eu sempre tive um vínculo muito forte com os meus pais e graças a Deus tenho até hoje. Então aquilo me deixou desestabilizada. Aí minha mãe já estava indo numa igreja de crente, e eu queria distância de crente naquela época. E minha mãe já tinha me chamado. Eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio. E minha mãe, vamos na igreja, Thaís. Eu falei, de crente? Ah, não, mãe. Você vai virar crente, eu não acredito. Você vai ter que usar saia. Você vai poder cortar cabelo. Você vai poder isso, você vai poder... Não, Thaís, não é nada disso. Eles são felizes, eles batem palmas. O negócio é animado. Não, mãe, igreja de crente eu não vou. Aí 2 semanas depois, veio essa bucha assim na nossa casa. Quando aconteceu isso, eu fiquei desestabilizada. Em uma semana eu perdi 5 quilos, não dormia, só chorava, pensando que meu pai ia morrer. E aí levamos para um médico, que foi o primeiro médico que ele passou consulta. Eu falei para o médico, não apavora ele já está apavorado. Conta para mim o que está acontecendo. Aí o médico veio em mim e falou, olha, é gravíssimo, a cirurgia vai ser grande, tem que abrir a cabeça dele. Pode ser que ele fique cego, pode ser que ele fique bobo, pode ser que ele não ande, pode ser um monte de coisa. E pode ser inclusive que ele morra. Não é uma coisa simples, é uma coisa de extrema gravidade. Saí de lá mais desajustada que tudo. E eu me recordo que nesse dia era o aniversário da minha mãe. E a gente sempre foi muito festeiro, e até hoje a gente gosta de uma festa. Sempre tinha um bolinho, uma comemoração. Só que nesse dia as coisas estavam péssimas. Então, como que a gente ia comemorar? Aí meu pai ainda falou assim, não, vamos comprar um bolo, Cam, pelo menos para cantar parabéns. Passou na padaria, comprou um bolo. E só estava a gente de casa e a pastora veio nesse dia. Eu não conhecia a pastora da igreja que minha mãe estava indo, a apóstola Regina, hoje sogra da minha irmã. E ela veio, foi ela que me ganhou para Jesus. E ela veio nesse dia. E quando ela estava lá, a gente cantou aquele parabéns, angustiado ao extremo. Na hora que ela falou, eu vou embora, eu falei, eu vou com ela. Eu vou descer com ela, mãe. Eu morava num prédio e eu desci no elevador com ela. Quando eu entrei no elevador, eu falei assim para ela, ora pelo meu pai, porque ele está muito mal e eu acho que ele vai morrer. E eu despenquei chorar. Nisso que eu despenquei chorar, o elevador parou, nós descemos do elevador. Ela disse assim para mim, eu vou orar por você agora. Ela abriu a bolsa, pegou o óleo da unção, que eu nem sabia o que era aquilo na época, hoje eu sei que era o óleo da unção. E disse para mim que ia orar por mim. O meu primeiro pensamento, uma adolescente, eu pensei assim, meu Deus, essa mulher doida vai orar para mim aqui na porta do elevador. E se meus amigos verem um negócio desse, uma crente orando por mim? Olha, pensamento de adolescente. Pois aquela mulher pegou nas minhas mãos e começou a orar por mim. Naquele momento que ela começou a orar, subi e desci um negócio assim, que era um negócio que subi e descia, que eu não sei explicar para vocês. Quer dizer, eu sei, era a presença de Deus me tomando. E aquilo era tão forte que eu chorava. Quando ela terminou aquela oração, é como se tivesse pego aquele problema de dentro de mim, arrancado e tirado. E eu saí tão leve, abracei ela, agradeci, dei tchau. E eu subi feliz. Mas, gente, eu desci louca e subi feliz. Uma coisa assim, uma mudança surreal. Quando eu entrei dentro de casa, eu falei, mãe, o pai vai ser curado. Aí minha mãe olhou para mim e falou, hã? Mãe, Deus existe, mãe. Deus existe. O Deus vai curar o pai. Deus existe de verdade. E uma certeza
certeza e uma convicção extraordinária tomou conta de mim. E a partir daquele dia, eu de fato entreguei meu coração a Deus. E eu comecei a ver as coisas pela ótica de Deus, não mais pela ótica carnal, que até então eu andava. Foi um processo, passaram alguns dias, foi para cirurgia, passou por um processo bem delicado. A cirurgia dele durou 9h30, se eu não me engano. O dia todo praticamente, a gente naquela angústia, sem saber o que estava acontecendo. Quando ele saiu do centro cirúrgico, tivemos a oportunidade de ver, enfim, meu pai está vivo até hoje. 23 anos se passaram. E muitos de vocês conhecem ele, porque vira e mexe ele está aqui. Mas o que eu estou querendo contar com tudo isso? Que quando Deus entra, Ele traz a paz. Ele é a paz. E aquilo que está horrível começa a tomar um novo sentido. Então, eu não sei como você chegou aqui essa noite. A palavra que eu estava preparando não era essa. Eu estava em outro foco, eu estava falando de outra coisa. De repente eu comecei com aquela sensação, não é isso que você vai falar, não é isso que você vai falar. E eu fui procurar outras coisas, e aí eu comecei a ministrar, escrever essa palavra. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus trouxe hoje você para ouvir isso. Porque Deus quer te encher com a paz dele. Ele quer que você saia daqui acreditando que onde Ele está, há milagres, há sinais, há prodígios e há maravilhas. Eu sou a prova viva disso, gente. Eu não falo só do que eu leio aqui, mas eu falo do que eu vivo. Eu me lembro que nessa circunstância aconteceu uma situação muito particular, porque o meu pai ficou internado 15 dias pós-cirúrgico e depois ele teve alta. E o pós-cirúrgico dele foi uma bênção, teve alta. Mas quando ele chegou em casa, aconteceu uma circunstância lá. E ele começou a convulsionar. Teve que ser levado de volta para o hospital. E aí ele passou a tarde convulsionando, depois passou a madrugada convulsionando. Os médicos chamaram a gente naquele dia de manhã e disse assim. O médico disse assim para a gente: nós perdemos o controle. Ele entrou num processo de convulsão, que as convulsões estavam a menos de 5 minutos. A gente não tem mais controle do que está acontecendo. A partir de agora, nós vamos levá-lo para a UTI. Nós vamos sedá-lo e a gente não sabe mais o que vai acontecer. Imagina, depois de uma cirurgia, depois de 15 dias de muitas circunstâncias acontecendo, melhorou, foi para casa e retorna nessa circunstância. Nesse dia, estava um dia chuvoso. E eu lembro que ele saiu, levaram meu pai assim na maca embora. E eu fui na beira do vidro do Hospital Beneficência Portuguesa. Eu olhei para fora e eu disse: Senhor, tinha acabado de entregar meu coração para Jesus. Se o Senhor é Deus desses crentes, e se o Senhor opera esses milagres que eu escuto falar lá na igreja, tira o meu pai desse lugar. E eu juro que aconteça o que acontecer na minha vida, eu nunca mais vou deixar de servir ao Senhor. Eu nunca mais vou me afastar. A minha vida vai ser entregue no seu altar, e para o Senhor eu vou viver. E é por isso que eu estou aqui hoje. Amém? A gente não fala do que a gente ouve. A gente fala do que a gente vive. O nosso Deus é o Deus da paz. No pior momento da minha vida, Ele segurou nas minhas mãos e enfrentou comigo todas aquelas circunstâncias. E eu vi em todos os momentos a manifestação da glória dEle. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei como o seu coração veio para cá. Eu não sei o que você disse para o Senhor antes de entrar nesse lugar. Mas eu quero profetizar que a bênção do Senhor vai te alcançar de uma forma extraordinária. A paz que vem dEle vai invadir o seu coração. E essa luta que você está passando hoje, você vai passar com vitória. Você vai entrar na terra prometida. Aquilo que o Senhor disse que um dia faria na sua vida, Ele vai fazer. E você vai ver os milagres dEle acontecerem em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Então, o primeiro ponto é decidir ser um pacificador. O segundo, buscar ajuda. Como assim buscar ajuda, pastora? A gente não é super-herói. Você não é, e eu também não sou, queridos. Também tenho os meus dias de crise, também tenho os meus dias maus, também tenho os meus dias de angústia. Recentemente eu vivi uma peleja. Ninguém sabe, ou melhor, pouquíssimas pessoas sabem. Fiz uma cirurgia recente, e todos vocês sabem disso. Era um nódulo que eu tinha aqui, já há 6 anos. E eu fazia acompanhamento regularmente desse nódulo. Todas as vezes que eu ia no médico, o diagnóstico que tinha é que é um nódulo benigno, redondinho, sem irrigação, e todo mundo falava isso. Quando foi no final do mês de novembro, eu fiz a ressonância, vi que tinha crescido um pouquinho, levei para o médico. Para um outro médico, porque que eu ia, tinha parado de atender meu convênio, fui num outro. Quando eu sentei naquele consultório, ele olhou para mim e falou assim: quem te garante que isso é benigno? Eu falei: doutor, é o que eu escuto até hoje. Faz 6 anos que eu tenho isso. Então, Thaís, para saber se o nódulo é benigno ou maligno, só com a biópsia. Você já fez biópsia disso? Eu falei: não. Você nunca fez punção? Eu falei: não. Então não dá para saber se é benigno ou maligno. Eu falei: tá. Vai ter que operar, né? Ele falou: vai. Eu falei: então vamos direto para a cirurgia? Não quero fazer biópsia antes, porque eu não gosto de injeção, não gosto de agulha, tenho medo de hospital. Você vai ter que entrar? Vamos de uma vez e resolve o problema. Então, eu não quero te assustar. Mas se for benigno, a cirurgia é de um jeito. Se for maligno, eu tenho que ver se já está no seu pulmão. Como é que é, doutor? Eu tenho que ver se já pegou seu pulmão. Eu falei: tá. Aí ele começou a prescrever a biópsia. Aí ele pegou e falou assim para mim: você sente dor no pulmão? Eu falei: não. Ah, que bom, que continue assim. Queridos, eu saí daquele consultório pensando: esse homem é louco. Esse homem é louco. Essa é a voz do cão na minha cabeça. Mas no mesmo tempo vinha aquele sentimento. E a gente é humano. Vinha aquela sensação: meu Deus, se ele tiver certo, eu com 6 anos isso na perna, tomou. Porque 6 anos sem tratamento, um câncer maligno, o que acontece? Aí eu pensava: não, você não vai pensar nisso nem um segundo, porque essa é a voz do diabo na sua cabeça. Aí naquela semana a gente ganha a escola. Pensa. Aí eu pensava assim: Senhor, não é possível que está tudo acontecendo aqui. Não, eu não estou com um trem desse. Aí fui no meu médico, naquele que eu tinha ido lá no começo. Levei tudo para ele ver. Ele olhou, falou: tá crescendo, vai ter que tirar mesmo. Esse negócio cresceu bem. E de fato estava com 6,5 centímetros. Nódulo grande. Vai ter que tirar isso mesmo. Aí eu falei assim: doutor, corre risco disso ser um câncer? Aí ele: quem te falou isso? Claro que não. Aí eu falei: o médico falou isso. Aí ele: quem é esse médico? Mostrei o CRM, ele falou assim para mim: novinho ele, né? Eu falei: menina, se isso fosse um câncer já tinha te tomado. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque tem muitas vozes que às vezes vêm na nossa mente para deixar a gente perturbado. Tem muito diagnóstico que às vezes a gente ouve, que é de tirar o chão. Só que depois nós vamos ver o mover do Senhor, a glória de Deus se estabelecer de uma forma extraordinária. Então, não é a palavra que é lançada que a gente tem que receber. É claro que isso é uma guerra interna. Isso eu digo em várias áreas. Eu não sei como é que está o seu cheque especial. Eu não sei como é que está o seu cartão de crédito. Eu não sei como é que está a sua saúde. Eu não sei como é que estão os seus problemas dentro da sua casa, no seu trabalho. Mas quantas vezes vem a voz do cão tentando te paralisar? Quantas vezes a gente enfrenta circunstâncias que tentam nos desestabilizar emocionalmente? E nessa hora eu tinha que estar centrada, muita coisa acontecendo dentro da igreja, e eu precisava estar assim com a minha cabeça voltada para o que estava acontecendo, e vinha aquela perturbação. Até que eu fiz a cirurgia, até que finalmente chegou a biópsia, que foi há 2 semanas atrás, tudo era incerto. Quer dizer, eu tinha uma convicção dentro de mim,
que Deus estava no comando da minha vida e que Ele não ia permitir que nada de ruim acontecesse. E graças a Deus, não é absolutamente nada de ruim. Era um foco de gordura, era um nódulo de gordura. Mixoma chama. Mas a voz tentava assolar. O inimigo tenta entrar. E ele tenta entrar onde? Naquilo que ele sabe que vai destabilizar a nossa vida, que vai nos tirar a paz, que vai nos tirar a noite de sono. Porque uma pessoa que não dorme direito, não tem paz. E quando você perde a paz, a primeira coisa que você perde, o que é? Quantas pessoas são dependentes de remédio para dormir? Porque não tem paz. O salmista já dizia: deito, logo durmo, em paz descanso. Ah, que isso seja a realidade de cada casa aqui. Deitar e dormir, e em paz descansar. Amém? Glória a Deus. Então, importante buscar ajuda muitas vezes. Por quê? Porque a gente não é super-herói. E às vezes a gente passa circunstância adversa. E quem vai estar lá para nos dar força, consolo, foco? Queridos, a sua família e os seus líderes. Seus líderes espirituais. A família, muitas vezes, é foco de força. Principalmente se conhece a Deus, tem uma vida com Deus. Às vezes não. Agora, o seu líder, com certeza, ele vai estar lá para pagar o preço. Meu apóstolo, querido, Fábio Abud, no dia da minha cirurgia, ele mandou um áudio lindo. Filha, estou orando por você. Olha, isso não é nada. Deus está no comando de todas as coisas. Você escolhe. Mandou um áudio lindo. Eu estava indo para o hospital e ainda coloquei para o Reinaldo. Falei: olha o que é você ter um pastor. Porque um pastor zela pela sua vida. E a melhor coisa é a gente ter quem zele pela nossa vida. Essa semana, uma discípula precisou de um aconselhamento. Essa semana não, semana passada. E aí ontem ela me deu o feedback do que tinha acontecido. E tudo deu certo. E ela disse assim: obrigada, minha pastora, pelo conselho. E eu disse assim para ela: por isso é bom a gente ter pastor. Por isso é bom a gente ter ajuda. E não é vergonha buscar ajuda. Não é vergonha, muito pelo contrário. A igreja está aqui para isso. Os cursos estão aqui para isso. Os eventos estão aqui para isso. Quantos cursos a gente tem? Está com problema no casamento? Vai fazer Casados para Sempre. Né, meu pastor? Está com problema com relacionamento filho? Vai fazer, como que é o nome do Paz para Toda a Vida. Está com problema com os adolescentes? Comece a incentivar os seus filhos a estarem aqui. Olha, mas presta atenção. Não é só incentivar depois que cresce. Criança é muito importante a gente criar os nossos filhos na presença do Senhor, porque eles crescem com isso. Recentemente a minha filha ministrou aqui. Eu recebi, graças a Deus, muitas mensagens depois, até de pessoas que já tinham saído da igreja, mas que viram a ministração dela, e muitas me perguntaram: pastora, como manter um adolescente na presença do Senhor? Beatriz está uma inspiração. Como que a gente faz isso? Tem 2 segredos. 2. Primeiro, envolva o seu filho nas atividades junto com você. Às vezes a gente tem as crianças pequenas, principalmente, e não é fácil você vir para a igreja com uma criança pequena, porque ela não para um minuto. E às vezes o pai e a mãe ficam desgastados, ficam cansados, e fala assim: não, vou deixar em casa, porque pelo menos eu aproveito o culto. Só que a gente tem as salinhas funcionando. E o que acontece é que quando eles estão aqui, eles fazem parte dessa história. Eles fazem parte disso. Eu falo muito assim, às vezes tem os teatros, tem as danças. Eu sei que a vida de vocês é corrida. Eu sei que a logística às vezes é difícil. Mas se você puder trazer os seus filhos para os ensaios, se você puder envolver eles nas atividades deles, o que acontece? Eles se sentem participantes. Eu vejo quando a gente faz aqueles retiros de criança, a alegria deles e como eles ficam felizes em fazer parte de tudo isso. Os meus filhos nunca tiveram opção de escolha, sempre estiveram com a gente. Era congresso, era tarde, era noite, era de manhã, era todos os horários. Hoje, de quarta-feira, às vezes eu não os trago justamente porque eles estudam de manhã e tem que acordar muito cedo. Mas quando era pequeno, não tinha opção, não tinha quem deixar, tinha que trazer o tempo todo. Mas domingo, todos os domingos eles estão aqui. Normalmente Beatriz de manhã, Pedro Henrique à noite. Porque Beatriz faz escola de líderes de manhã. Eu chego muito cedo, que eu dou aula na escola de líderes. Ela vem comigo. O Pedro não quer acordar cedo, porque acorda a semana toda para ir para a escola. Ele fala: não, mãe, eu vou no culto da noite. No culto da noite está ele. Mas não perdem.
Não perdem. Vai para o congresso? Vai para o congresso. Vai para não sei onde? Vai para não sei onde. Eles estão envolvidos. Então isso aqui é a casa deles. É a vida deles. Segundo ponto. E extremamente importante também. Nunca compartilhe os seus problemas, seja ministeriais ou pessoais, junto com os seus filhos o tempo todo. Às vezes tem gente que tem suas intriguinhas. Deu um probleminha com o líder. Deu um probleminha com o irmão. Porque o fulano de tal. Na frente das crianças. O que vai gerando neles? Nossa, tem tanto problema assim? Meu Deus, isso acontece? Ou, dentro de casa, aquele quebra-pau pai e mãe. Na frente dos filhos. Pensa que eles têm maturidade para ver isso? Sabe o que passa na cabeça dele? Meu pai e minha mãe vai toda semana para a igreja. Busca a Deus, são crente. E em casa fica quebrando o pau? Ixi, essa igreja é uma farsa. Sabia? Eles não vivem o que eles falam. Nossa, eles aprendem tudo aquilo? Não adianta de nada. Por que eu vou lá aprender se não funciona? Quando eu fiz 40 anos, eu já contei isso aqui. Não sei quantos de vocês ouviram, mas eu vou contar de novo para os que não ouviram. Quando eu fiz 40 anos, eu ganhei uma festa linda, maravilhosa. Dos meus discípulos e dos líderes dessa igreja. Se organizaram aí, fizeram uma festa surpresa para mim, num buffet. Foi uma coisa extraordinária, assim, digno daqueles programas. Me levaram vendada para o lugar, me maquiaram, me produziram, arrumaram meu cabelo. Daqui a pouco a minha irmã estava junto, a minha irmã e a Maera, agora você tira a roupa. Eu falei, como é que tira a roupa? Não, porque agora nós vamos te vestir, vendada. Arrancaram minha roupa vendada, colocaram um vestido em mim. Eu só fui sentindo o brilho. Falei, já gostei dessa roupa, tem brilho. Abri os olhos, estava com o vestido dourado, poderoso, a coisa mais linda do mundo. Falei, perfeito. Aí fizeram uma festa linda, foi uma noite assim. Eu digo que foi um dos dias mais assim incríveis da minha vida. Amei tudo que aconteceu. Um êxtase. Quando eu entrei no carro, apóstolo dirigindo, eu sentada aqui, Pedro e Bia atrás. Pedro tinha 8 anos. Pedro olhou para Bia e falou assim: viu, Bia, como é bom ser pastor? Além de todo mundo te amar, ainda deu uma festa para você. Naquele dia eu falei, yes! É exatamente isso que tem que ficar na cabeça dele. Quanto é bom ser pastor. Pastor tem seus dias maus? Tem. Tem problema com as ovelhas às vezes? Tem. Tem gente que está falando um monte da gente? Tem. Mas não é isso que eu tenho que passar para meu filho. Porque desse altar jorra vida. E é essa vida que ele tem que estar inserido. Quem não tem problema, gente? Você trabalha? Você tem problema no seu trabalho? Tem problema com a família? Todo mundo tem. Só que não é isso que a gente tem que passar para os nossos filhos. Entende isso, queridos? Eu não digo também blindá-los de uma forma que eles não vivenciem as situações da casa, é óbvio. E até tem Augusto Cury, esses dias eu estava vendo ele falar, que é importante, inclusive, às vezes a gente sentar com os nossos filhos e compartilhar nossas experiências difíceis. Quantos conhecem o Augusto Cury? Eu amo. Se não conhece, vai ver os vídeos dele, os filmes, os estudos. Ele é um psicólogo, psiquiatra maravilhoso. O cara é surreal. E escritor também, muito conhecido. E aí ele fala o seguinte, que a gente tem que compartilhar nossas experiências ruins com os nossos filhos. Sentar com eles e contar as coisas ruins que também aconteceram com a gente. E como que a gente saiu daquela circunstância. Porque nessa hora você está gerando o quê? Resiliência neles. Está ensinando que problemas existem, mas eles são capazes de suportar. Então isso é válido e importante. Agora ficar quebrando o pau na frente de filho. Ficar xingando um ou outro na frente de filho. Ficar falando mal das pessoas na frente de filho. Isso não gera bons frutos. E é por isso que a gente vê muitos, até filhos de pastores desviados. É triste. Triste realidade. Que essa realidade não chegue na sua casa. Que seus filhos sejam filhos benditos do altar. Amém? Então buscar ajuda. Terceiro, mude os seus hábitos. Quer ter uma casa de paz? Mude os hábitos. Quantas vezes a gente tem hábitos que são destrutivos? Tem gente que é viciado emocionalmente em reclamar.
e reclama de tudo, e enche o saco de tudo, e fica parecendo um velho gagá, resmungando. Como é que você vai ter um ambiente de paz com alguém resmungando do seu lado? A Bíblia diz que a mulher rixosa é comparada a uma goteira. Alguém já esteve dormindo alguma vez e com uma goteira? De repente você vai dormir e aí o banheiro ficou, o chuveiro um pouquinho aberto. Toim, 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 toim. Você consegue dormir? Você tem que fazer o quê? Ir lá e fechar o negócio. Ou dar um jeito de parar a goteira. Porque é impossível você dormir com aquele barulho chato na sua cabeça. E quando a Bíblia compara a mulher rixosa a uma goteira, quer dizer, pela insistência da chatice. Pá, pá, pá. Então, para a gente ter um lar de paz, para a gente ter uma vida de paz, tem que mudar hábitos. Primeiro deles, parar de reclamar. Parar de resmungar. Parar de murmurar. Parar de olhar a vida por uma ótica ruim. Queridos, tem tanta coisa boa para agradecer. Tantas coisas boas. Quando a gente agradece, eu já falei isso para vocês e vou falar de novo. Quando a gente agradece, a gente libera um hormônio chamado mais alto, ocitocina. Esse hormônio jorrando dentro da gente traz uma sensação de bem-estar e de alegria. E com esse hormônio jorrando dentro da gente, é impossível, junto com esse hormônio, a gente sentir medo ou tristeza. Isso quer dizer que aqueles que cultivam o hábito da gratidão, porque isso não é um dom. Não adianta você orar a Deus, me dá o dom da gratidão. Isso não é um dom, isso é um hábito. Hábito é o que você faz com frequência. Por exemplo, escovar os dentes. É um hábito. Tomar banho é um hábito. Se alimentar, habitualmente a gente faz isso, não faz? Com frequência. E a gratidão tem que ser um hábito. Mas pastora, eu vou agradecer do quê? Você está vivo? Você respira? Você tem casa? Você tem comida? Você tem cama? Você tem uma televisão? Você tem um telefone? Você tem pai, você tem mãe, você tem filho, você tem esposa. Tem tanta coisa para a gente agradecer. Mas pastora, está acontecendo coisa ruim. Agradece tudo que é bom. Que o que é ruim, Deus vai te dar força para superar. Amém? Então quando a gente cultiva esse hábito, a gente afasta os sentimentos ruins da gente. Consequentemente, a gente vai vivendo uma vida feliz. E vai trazendo o quê? Paz para dentro de casa. Ao invés de reclamar, agradeça. Marido deixou a toalha em cima da cama molhada. Mulheres, diga assim: graças a Deus eu tenho um marido. Quantas querem casar e sem um marido para deixar a toalha molhada em cima da cama? Olha que coisa boa, não é? Aí você fica feliz. Em vez de brigar com ele, chutar a orelha, ficar nervosa, estressada. O filho está dando trabalho para estudar? Graças a Deus você tem filho. Quantas mulheres queriam engravidar e não podem? Né? Quantas gostariam de ter um filho e não tem? Agradece pelo que você tem. Amém? Então mude os seus hábitos. Número 4. Ajude seus familiares e amigos e colegas e discípulos e líderes. Pessoas reagem diferente a situações diferentes. Recentemente eu tive uma experiência que para mim marcou bastante. Eu nem sei se ela está aqui, se ela tiver, é dela que eu vou falar. Eu fui recentemente comprar um sapato aqui na loja de Cotia. E quando eu estava entrando no meu carro, o rapaz que cuidava do estacionamento veio em mim. Ela te conhece. Ela estava de máscara, eu não identifiquei de cara. E aí ela falou assim para mim: eu sou da sua igreja. Eu falei: você é da igreja, que bom. Então, comecei a conversar com ela. Aí ela falou assim: você vai lembrar de mim, pastora? Eu sou aquele caso que o pai matou a mãe e se matou depois.
E eu me recordo, isso aí faz uns 5 anos mais ou menos, né, pastor Maurício, que chegou pra gente. Ficaram acho que 5 ou 6 filhos. E ela na época era mais velha, ela tinha entre 14 ou 13 anos. E hoje é uma menina de 18 ou 19. E ela estava com um sorriso conversando comigo. E eu falei, filha, que bom conversar com você. E você tá feliz? Vou, pastor, eu vou todo culto, eu tô lá com vocês, eu vou na cela. Ai, é uma bênção a igreja e tal. E eu comecei a conversar com ela e perguntei, e seus irmãos? Ah, meus irmãos estão bem, estão sendo cuidados e tal, já estão grandes. E eu saí de lá, liguei pro meu marido e disse, meu Deus, como as pessoas reagem diferentes a circunstâncias diferentes. Eu conheço pessoas que às vezes, porque o marido foi embora 20 anos atrás, não vive mais. Continua num processo de agonia, de sofrimento por algo que aconteceu. Essa menina, ela teria tudo talvez para estar tendo um hospital psiquiátrico, por tamanha proporção do que aconteceu na vida dela. Mas percebe que ela decidiu. Mudar o passado ela não consegue. É trágico? Muito. É triste? Muito o que aconteceu. Mas ela não consegue mudar o passado. Então ela decidiu reagir de uma forma diferente. E a gente precisa disso. Isso é motivacional para nós. Porque a gente realmente precisa. Tem circunstâncias que a gente não consegue voltar atrás. Quantas pessoas às vezes perderam entes queridos, pai, mãe, filho, e de uma forma drástica, a vida foi mudada. Talvez até acidente. Recentemente oramos por uma pessoa que a esposa faleceu num acidente. É triste, gente. Isso é horrível. Mas o que a gente vai fazer depois disso? Como que a gente vai seguir a nossa vida? A gente tem 2 decisões a tomar. Ou parar com as coisas ruins que acontecem, ou decidir em Deus continuar vivendo. Pastor Euridice não está aqui hoje, mas ela ministrou no encontro, e o testemunho dela é surreal. Quem já ouviu o testemunho da pastora Euridice, eu falo, toda vez que ela ministra, eu choro, porque o testemunho dela é muito forte. Olhar a pastora Euridice hoje, e ver a garra, o empenho, a força, e tudo que ela faz nessa igreja, eu falo, só Deus para fazer algo assim. Só Deus para gerar essa força em alguém que teve uma situação tão adversa no passado. Um dia eu vou falar para ela vir aqui de novo contar o testemunho, porque eu sei que entrou muita gente nessa igreja, e eu vou deixar ela contar tudo o que aconteceu com a vida dela. E quem olha essa mulher hoje não imagina o que ela passou. Eu quero te dizer que quem te olhar vai ver Jesus em você. E mesmo que você passou por circunstâncias tão adversas, você vai ter paz e alegria na sua vida de uma forma extraordinária. Amém? Glória a Deus. Tópico 5, promova momentos especiais. Eu vi também o Augusto Cury falando, foi uma aula que eu assisti dele esses dias. Meu Deus do céu, que aula maravilhosa. Eu vou compartilhar nos líderes de célula, depois pede para o seu líder mandar essa aula para você. Senta e assiste, demora 1 hora e pouco, mas vale a pena. E nessa aula ele dizia o seguinte: ninguém melhora ninguém. Ninguém é capaz de melhorar ninguém. As pessoas estão da forma que são e a gente não consegue mudá-las. O que a gente consegue fazer? Gerar boas memórias. Por quê? Muitas memórias boas geradas vai tirando aquilo que é ruim. Então, olha a importância de preparar momentos especiais. Talvez, na sua casa, por exemplo, você não tenha o costume de comemorar uma festa de aniversário. Ah, você foi criado assim. Ah, meu pai nunca teve nada, nunca me deu nada. Eu não tenho esse costume. Mas talvez você tenha filho pequeno. Para você, isso pode parecer uma bobeira. Mas para o seu filho, pode ser algo extraordinário. Ah, pastora, mas eu não tenho dinheiro para fazer algo assim. Não estou falando de fazer uma mega festa, contratar um buffet, contratar um jatinho, nada disso. Um bolinho, jogar um MM colorido, aqueles coisinha colorida que a criança gosta. Colocar um chapeuzinho, sentar do lado. Parabéns, filho. Hoje é o seu dia. As conquistas têm que ser celebradas, por menores que sejam. Seu filho tirou nota boa na prova, fez mais que obrigação. Queridos, não façam isso. Não façam isso.
Você só estuda. É sua obrigação tirar nota boa. Não é assim. Parabéns, você tirou nota boa porque você é inteligente. Você é maravilhoso, você vai longe. Eu confio em você. Tirou nota ruim? Seu burro. Não estuda? Olha o que acontece. Não. Também não é assim. Tirou nota ruim? Filho, você foi mal dessa vez, mas eu sei que você é capaz. E eu sei que essa nota aqui não te representa. Da próxima vez, você vai tirar uma nota muito boa, porque você vai se dedicar, vai estudar e vai se superar. É assim, queridos. É promover ambiente de paz. É trazer alegria para dentro de casa. Fazer com que seus filhos se sintam seguros. E não só filhos, marido, esposa. Quantas esposas têm palavra de destruição na vida do seu marido? Quantos discípulos têm palavra de destruição às vezes na vida do líder? Tem uma passagem na Bíblia que diz que Noé, em determinado momento da sua vida, ele tomou uns goró lá que não deveria ter tomado, se embriagou e ficou peladão. E aí, um dos seus filhos, Cã, expôs a vergonha do pai. Enquanto que os outros dois, quando viram o que estava acontecendo, vieram e cobriram. Porque sabia que como filho deveria preservar o seu pai. Quantas pessoas expõem os seus entes queridos, o seu líder, até às vezes o seu discípulo? Quando a gente deveria ter uma atitude diferente, de promover um ambiente de paz e preservar aquilo que é ruim, para que haja mudança, para que haja transformação. Amém, queridos? Eu não estou falando aqui sobre compartilhar alguma circunstância adversa. Não interprete mal, porque às vezes o discípulo vai contar para o líder alguma circunstância adversa que está acontecendo dentro de casa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de expor a pessoa desnecessariamente. Vocês entenderam, né? Amém? Próximo. Seja persistente. Seja persistente. Queridos, mudança de comportamento requer persistência. Quando você começa a dirigir, você já começou a dirigir muito bem? Os homens talvez sim, né? As mulheres, acho que passavam na lombada 1000 por hora, que nem eu. Morria de medo de pisar. Antigamente não tinha carro automático, né, gente? A gente tinha que ficar com aquela embreagem lá e passava na lombada 1000 por hora. Porque se parasse um pouquinho, o carro morria, depois para fazer funcionar era uma tragédia. Mas e o tempo? E a prática mudou isso. Hoje consegue parar na lombada sem deixar o carro morrer. Não é verdade? Consegue até parar na subida sem deixar o carro morrer. Porque aprendeu. Hábitos novos requerem prática. Então tem que persistir. Começa a trazer um ambiente de paz para dentro da sua casa. Aí já pensa assim, nessa casa ninguém coopera. Tá todo mundo aqui, causando. Eu vou ser um agente de paz? Eu não, deixa assim mesmo. E já desiste. Nunca vai ter mudança. A mudança que eu quero no outro começa em mim. O que eu quero no outro começa em mim. Amém? Próximo, aceite opiniões. Aceite opiniões. Queridos, é terrível a pessoa que se acha certa, dona do mundo, do universo. O universo gira em torno do umbigo daquele ser humano. Porque 24 horas é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Sabe aquele alecrim perfeito? Tem gente que se acha isso. E não aceita opinião. Não escuta. O outro vai começar a falar, já corta no meio do caminho. Escuta. A opinião edifica. E se não edificar, tudo bem. Você deleta. Mas se esforce para ouvir os outros. Se esforce para ouvir opinião. Principalmente a respeito de você. Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta de ser apontado. Mas presta atenção. Quando alguém com sabedoria te mostra o caminho que você está errando, você tem que processar e falar, não, isso aqui não está bom em mim. Se seus filhos falam que você é estressada, se seu marido fala que você é estressado ou estressada, se no ambiente de trabalho você ouve que você é estressado, o que quer dizer? Não, que o mundo é estressado e eu estou certa.
Esse povo está errado, que fica me julgando. Quer dizer que tem algo que precisa ser tratado. E a gente tem que ser humilde e falar, epa, preciso mudar, preciso melhorar. Amém? Último ponto, e eu vou encerrar. Peça perdão. Quer um ambiente de paz? Aprenda a pedir perdão. Por quê? Porque você erra, alecrim dourado. Você erra. E quando você erra, vai, recua e fala assim: meu amor, me perdoa, errei. Meu líder, me perdoa, eu errei. Coração contrito, com amor, não há quem resista. Ninguém briga com quem ama. Se você demonstra amor nas suas palavras, simplicidade, ninguém vai brigar. Amém? Então que a gente possa pensar nisso e trazer um ambiente de paz para dentro da nossa casa. E outra coisa também importante: evita a perfeição. Ninguém é perfeito. Não queira que a sua vida seja 100% perfeita, porque a pessoa que quer viver perfeição, ela vai se frustrar e vai viver infeliz. Aquele sonho de Cinderela. Quantas mulheres já sonharam com ser Cinderela? Quantas? A gente fala sério. A gente assistia aquela Cinderela na TV quando a gente era criança. E era o nosso sonho ser a Cinderela, esquecer o sapatinho para trás, pegar aquele príncipe lindo, né? O príncipe literalmente que herdava tudo. De repente seu príncipe chegou num jegue, ao invés de vir num cavalo branco. Às vezes, ao invés de ser um príncipe, ele era um sapo. Mas o sapo, se bem beijado, vira o quê? Então beija o sapo. Vai ver se não está beijando direito, não está cuidando direito de sapo, por isso que não virou príncipe ainda. E às vezes a gente idealiza essa coisa de vida perfeita. Casa pensando que vai ter um casamento perfeito. Os filhos vão ser perfeitos. A primeira vez que você vai no shopping com o seu filho, ele dá aquele chilique no chão. Você fala, não é possível. Onde eu estou errando? Eu sou o pior ser humano da terra. Eu lembro um dia que eu cheguei em crise. Beatriz tinha 3 anos. Parei na porta da escola. Eu nem lembro exatamente o que ela tinha feito, mas ela tinha feito uma besteira assim, de criança, birra. E eu comecei a chorar de nervoso. E eu parei na porta da escola. E nisso a Daiane estava saindo, minha outra irmã, e ela falou, e eu deixei a Bia, ela, que foi? Você brigou com o Reinaldo? Eu falei, e quando eu brigo com o Reinaldo eu choro, Daiane. Eu falei, eu tô chorando porque, meu Deus, eu não sei o que vai ser de mim. Essa menina começou a me enfrentar. Essa menina começou a fazer umas coisas que não tem cabimento. Eu não sei onde ela está aprendendo isso. Será que eu não sei ser mãe? Primeiro filho, a gente está aprendendo tudo. E a Daiane falou assim, tá, deixa de ser louca. Beatriz é um amor, extremamente obediente. Eu falei, é com vocês, porque comigo ela me enfrenta. Eu tenho medo de perder o controle dessa menina. Desse jeito. E ela disse, o que é isso, tá? Você está num processo, ela está crescendo, está testando limites. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente acha que a nossa vida vai ser aquele mar de rosas. Nós vamos falar, filhinha, não faz isso. Ele vai falar, sim, mamãe, não vou fazer porque você pediu. É assim? Eu quero! E dá aquele chilique. Você morre de vergonha, enfia a mão na orelha do amigo. E você fala, mas onde aprendeu a bater essa criança? Está testando limites. E a gente vai aprendendo com os nossos erros. E dia a dia, sem desistir, nós vamos alcançando a paz. Amém? Se coloque em pé, igreja. Eu quero orar por vocês. Mas antes de orar, eu quero ler um versículo que está em Colossenses 3:13, que diz assim: continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros. Literalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra o outro.
Olha a profundidade desse versículo. Pedindo para a gente suportar e perdoar. Mesmo que o outro tenha razão. Mesmo que alguém tenha razão da sua queixa. Mesmo que você tenha razão da sua queixa. Perdoe. É forte isso, queridos. Porque o perdão não é uma coisa simples. Perdão não é uma coisa fácil. Perdão não é algo que a gente sente, mas sim que a gente decide. Então que todos os dias a gente possa buscar essa edificação, para que a gente possa viver em paz, sabendo perdoar, sabendo dar amor, sabendo ter domínio próprio, temperança. Muitas vezes a gente vai dar uma escorregada. Sabe aquela casca de banana que você pisa e dá aquela escorregada? Às vezes na nossa vida isso vai acontecer. Porque a gente é ser humano. E às vezes como ser humano a gente falha. Ainda mais dependendo do tipo de comportamento. Mas isso não quer dizer que você tem que deixar de tentar. Isso não quer dizer que você vai desistir. Principalmente de ser feliz e de ter uma vida em paz. Perdeu a paz? Volta para aquele que é Senhor da paz. Dobra o seu joelho e fala: Senhor, me ajuda a ser melhor. Amém? Eu quero orar por vocês. Se você entrou aqui com o seu coração angustiado, se você entrou aqui com o seu coração apertado, se você entrou aqui talvez pensando no que você precisa administrar quando você sair daqui, porque aqui é uma bolha. Eu falo que é o lugar mais gostoso para você estar. Aqui tudo flui bem. A gente louva, a gente adora, a gente ora. Dentro da bolha a gente é muito feliz, não é verdade? Mas às vezes sai e a vida continua lá fora. Então eu quero orar por você, para que você leve a paz que você sente aqui dentro, lá para fora. E para que a sua vida seja uma vida de paz. Amém? Curva a sua cabeça. Coloque diante do Senhor agora as suas inquietações. Coloque diante do Senhor agora aquilo que está te tirando a paz. E peça para Ele entrar na sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua história. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, eu quero colocar a vida dos teus filhos. O Senhor é o príncipe da paz, o Todo-Poderoso, a quem nós confiamos e a quem nós rendemos as nossas vidas. Neste momento, Senhor, eu não sei o que se passa em cada coração, eu não sei o que se passa na vida dos seus filhos, aquilo que de fato eles vieram buscar, aquilo que eles precisam. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha até este lugar, que o Senhor derrame a tua paz. Sopra, Senhor, a paz sobre essas vidas. Sopra, Senhor, a tua unção sobre cada um deles. Que eles saiam daqui, Senhor, encharcados da tua presença. Que eles saiam daqui crendo no teu sobrenatural e sabendo que o Senhor é aquele que opera milagres. O Senhor é aquele que opera sinais, prodígios e maravilhas. Ainda que as circunstâncias estejam difíceis, ainda, Senhor, que muitas vezes pelos olhos carnais os seus filhos não vejam saída, não saibam o que vai acontecer no dia de amanhã. Muitos talvez estão aqui com diagnóstico difícil, médico. Talvez muitos estão aqui com diagnóstico difícil dentro da sua empresa. Talvez muitos com situações de falência. Talvez muitos com problemas dentro de casa. Talvez com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais. Eu não sei, Senhor, o que assola os corações, mas eu sei que o Senhor é o Deus do sobrenatural, e a tua presença nós invocamos. Sopra, Espírito Santo, o teu poder aqui hoje. Sopra, Espírito Santo, a tua unção. Vem, Senhor, com a tua graça. Vem, Senhor, com o teu Santo Espírito. Passeie em nosso meio. Traz, Senhor, a paz em cada coração. Assim como um dia o Senhor me visitou de uma forma extraordinária, aquele dia que eu te conheci, Senhor, que eu fui encharcada da tua paz, e o pior momento da minha vida eu passei com as mãos dadas ao Senhor. Eu peço, Senhor, que a mesma coisa que eu senti aquele dia, que o Senhor derrame hoje sobre esses corações que aqui estão. Que o Senhor fortaleça
a fé de cada filho e cada filha sua que vem até este lugar. Eu sei, Senhor, que estão aqui aqueles que deveriam estar. Eu sei, Senhor, que aqueles que estão ouvindo essa mensagem é porque deveriam ouvir. Então transforma, Senhor, a vida do seu povo. Transforma essas circunstâncias, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas fraquezas, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós cremos, Senhor, nessa cura que vem através da sua morte e ressurreição. Nós cremos, Senhor, nessa paz que o Senhor veio a este mundo para trazer. O Senhor é o príncipe da paz. Então habita em cada coração. Sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, poder sobre este lugar. Derrama a tua glória. Arabassuri, andarabashuri, cantarabasuri. Vem, Senhor, com o teu poder. Toca, Senhor, no coração dos seus filhos agora. Toca a tua presença. Toca a tua presença. Derrama, Senhor, a tua graça, Senhor. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Oh, Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, Senhor. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Existem algumas pessoas aqui que têm orado constantemente ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu não tenho mais forças. O Senhor manda te dizer que Ele é a sua força, Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Quando você não tem mais forças, Ele te levanta pela mão, Ele te sustenta e Ele vai passar toda essa circunstância com você. E você vai dar muito glória a Deus ainda, porque você vai ver quão forte, quão poderoso o Senhor é na sua vida. Amém? Vá com essa palavra para sua casa hoje e que você vá em paz. Amém? Eu vou
A nossa paz está nele. Ele é Senhor de todas as coisas. E essa noite Ele vai com você para sua casa e vai transformar sua realidade. Creia nisso. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te leve em paz, que o Senhor seja com você em todos os momentos da sua vida e que a sua vida seja uma vida de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Vá na paz. Amém. Vem sobre mim com teu